Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião. Com a concordância do plenário, dispenso a leitura das atas da 23ª e 24ª reuniões, realizadas no dia 30 de outubro e no dia 12 de novembro, por terem sido publicadas. Aqueles e aquelas que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Como expediente, informar que foram feitas designações de relatorias nos dias 5 e 12 de novembro de 2024. Ou seja, todos fiquem ligados em apresentar os relatórios, porque o ano está acabando. Não é isso? Eu vou entrar diretamente na ordem do dia. E existem 3 requerimentos na pauta. Um da Lídice da Mata, que é uma moção de louvor pela vida e obra de Arthur Moreira Lima. Requerimento do senhor Felipe Carreiras, que requer a realização de audiência pública com o objetivo de debater o projeto 2769, que dispõe sobre a criação do Fundo Nacional de Incentivo e Manutenção do Carnaval Brasileiro e a criação da contribuição sobre a comercialização de bebidas alcoólicas para financiar o Fundo Nacional de Incentivo e Manutenção do Carnaval. E o requerimento 47/2024, Douglas Viegas, que requer a realização de audiência pública para discutir a concessão do título de capital nacional do Pé de Moleque ao município de Piranguinho, no estado de Minas Gerais. Deputada Lídice não está, quer dizer, foi... Ah, tá, já voltou. Então, eu quero perguntar se vocês querem fazer a defesa. Douglas, quer falar? Deputada Lídice também, está aberto. Por favor. Eu vou votar porque eu já ganhei o meu. Coisa linda. Pois não, Douglas. Tá. Podemos? Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os pares. Eu peço licença para ir direto para a justificação. A requerida audiência pública se mostra necessária para suprir os ditames da Lei nº 14.959, de 4 de setembro de 2024, no que concerne à consulta popular referente à iniciativa constante do projeto de lei número 2362 de 2022, que visa conferir à cidade de Piranguinho, no estado de Minas Gerais, a denominação de capital nacional do Pé de Moleque. A história do Pé de Moleque na cidade de Piranguinho demonstra que o doce alcançou um status de símbolo de identidade local e a identidade do lugar e o saber fazer do doce Pé de Moleque articulam-se em um longo processo histórico e essa associação tem relevância atual para as dinâmicas socioculturais e econômicas desse município, tendo sido já inclusive reconhecida pelo Poder Legislativo Municipal e Estadual. Assim, essa medida permitirá que diferentes partes interessadas, incluindo autoridades governamentais e membros da comunidade, participem ativamente do debate sobre a relevância histórico-cultural e econômica do Pé de Moleque em Piranguinho. Disposto, eu conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste requerimento. Obrigado, presidente. Obrigada, deputada Douglas. Eu quero registrar a presença da prefeita Helena Maria da Silveira, da cidade, que está aqui aguardando essa votação, e também a secretária de Cultura, que eu não sei o nome, mas se você... Amélia? Amélia também. Então, eu vou propor... Deputada Lídice, quer defender o requerimento? Por favor. Deputada Jandira Fegali, se trata de uma homenagem indispensável que esta casa e a nossa comissão deve fazer, que é uma homenagem ao maestro Arthur Moreira Lima, falecido recentemente. Então, esta é uma moção de louvor pela vida e obra de Arthur Moreira Lima, um dos maiores pianistas brasileiros, que teve o seu reconhecimento, inclusive, internacional, mas que, além de ter uma carreira de reconhecimento internacional e nacional, ele criou um projeto de popularização da cultura, da música, e viajou pelo Brasil inteiro tocando o seu piano maravilhoso para levar música de grande qualidade para toda a população do Brasil. Um homem comprometido com a luta pela democracia, a luta pelo fortalecimento da cultura nacional, um patriota,
e, portanto, eu gostaria de que a nossa comissão pudesse acatar esse requerimento. Obrigada, deputada Lídice. Querido amigo Arthur Moreira Lima, um grande músico brasileiro, grande iniciativa. Deputado Rafael, quer registrar alguma opinião? Já que o senhor é um grande defensor da cidade, da sua produção. Presidente Jandira, colegas deputados e deputadas, hoje é um dia muito especial para o Piranguinho, né? Já há bastante tempo a gente vem fazendo a propaganda aqui, viu, Douglas? Do doce de Piranguinho. Você é na Comissão de disso. Saúde, inclusive. E hoje nós estamos muito felizes porque estamos aqui recebendo a nossa prefeita, que está entregando, depois de 2 mandatos maravilhosos, fez o sucessor, está aqui acompanhada a nossa secretária de Educação e Cultura, da Amélia, do Fernando, chefe de gabinete, e eles estão aí na expectativa muito grande por essa audiência pública, que eu tenho certeza que os colegas votarão a favor, para que eles recebam esse título nacional, já que eles têm o título municipal e também estadual. E aproveito aqui para convidar a todos que, passando por Piranguinho, a dona Helena está lá à disposição de todos com esses doces maravilhosos. Muito obrigado a todos aí pelo carinho. Obrigada, deputada Rafael. Vou colocar em... Sim. Só para perguntar, informar, o requerimento do deputado Felipe Carreiras pode ser votado sem a presença dele? Será tá. Presidente. Se precisar de uma assinatura para que ele prossiga... Você subscreve, isso. então, para poder cumprir o regimento? Eu subscrevo. Eu estava também me inscrevendo para subscrever o requerimento do deputado Felipe Carreiras e também para sugerir, é claro, com concordância do autor, que a gente procure outras entidades representativas do Carnaval para estarem presentes nessa audiência. Afinal, ele só convocou a Liesa e, claro, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro é fundamental nesse processo, mas como essa lei se pretende ser uma legislação de incentivo e financiamento do Carnaval brasileiro, nós precisamos de outras instituições do Carnaval brasileiro para estarem presentes nessa audiência. E eu não sei por que, deputado Tarcísio, o deputado Felipe Carreiras esqueceu da representação do Carnaval da Bahia, que é o maior do Brasil, que leva mais gente para as ruas. Eu proponho então, não entrar nessa disputa, que senão não vai ter jeito. Que isso acontecer sem levar em conta o Carnaval de rua da Bahia. Eu queria sugerir, deputado Tarcísio, deputada Lídice e demais deputados, que vocês encaminhem por e-mail para a comissão as sugestões. Tenho certeza que o deputado Felipe não vai colocar nenhum obstáculo para que a gente tenha, inclusive tem representação dos blocos, tem representação, né? O Carnaval não é só escola de samba, não é isso? Deputada Jandira, então, só para registrar, deputada, aqui está aqui o representante lá do Pará também, já reivindicando que eles querem participar lá do Conjunto Satélite, Belém do Pará. Tá certo. Então, eu acho que cada deputado aqui sugere, e aí há que haver uma triagem com o autor do requerimento para que a gente constitua a audiência pública. Então, vou colocar em bloco os requerimentos 1, 2 e 3, que foram lidos e defendidos e já discutidos. Quem aprova, permaneça como se encontra. Aprovada. A moção e os requerimentos. Muito bem. Parabéns a Arthur Moreira Lima, a Piranguinho e ao Carnaval. Vamos entrar agora, então, nos projetos de lei. Obrigada, prefeita, pela presença, secretariado seu. Vamos entrar agora na ordem do dia. Houve um requerimento do próprio relator que retirasse de pauta o projeto de lei 4779 de 2020. Então, eu vou tirar de ofício, aí nós não precisamos votar um requerimento que havia aqui de retirada de pauta. Eu vou tirar de ofício a pedido do relator. É o item 11. Tá certo? E o item 8, que também houve um pedido da deputada Lídice da Mata que retirasse de pauta, que é um projeto que veio do Senado Federal de autoria do senador Flávio Arnes. Então, o 8 e o 11 estão fora da pauta de hoje. Eu vou abrir aqui. Houve uma solicitação, se os colegas não... Houve uma solicitação, se os colegas não se incomodarem, de que o deputado Tarcísio possa relatar seus projetos, porque ele tem agora um compromisso do Supremo Tribunal Federal. Pela mesa não há problema, se os outros não se opuserem. Qual é o item do Tarcísio? É o item 4 da pauta. Então, vamos lá. Projeto de Lei 3797 de 2019, do Senado Federal, do senador Dário Berger, que dispõe sobre a antecipação da comemoração de feriados. Há pensados vários projetos, não vou nem ler todos para não perder tempo,
Relator, deputado Tarcísio Mota, que tem a palavra, por favor. Eu peço licença para ir direto ao voto. As proposições que esta comissão analisa na presente oportunidade têm o objetivo de aproximar os finais de semana à comemoração dos feriados nacionais para que a dispensa de atividades laborais seja efetivamente usufruída sem a necessidade de enforcamentos de dias de trabalho, que eventualmente se interpõem entre o feriado e o sábado e o domingo. Ademais, alguns dos projetos de lei versam sobre feriados e calendários de anos no contexto da epidemia do coronavírus Covid-19. Os autores argumentam que os feriados, da forma como são comemorados hoje, diminuem excessivamente a quantidade de dias úteis do calendário anual, o que gera imensos prejuízos econômicos e significativos danos educacionais, já que também dias letivos são perdidos com os enforcamentos. Entendemos, porém, que os feriados são momentos de celebração e de reflexão, que marcam eventos significativos na construção da identidade e da história do nosso país. Antecipar ou adiar esses momentos significa distorcer a percepção coletiva e enfraquecer o valor simbólico que essas datas representam. A manutenção das comemorações em suas datas originais é essencial para preservar o legado histórico e garantir que as gerações futuras compreendam e respeitem marcos sociais que deram origem a esses feriados. Cabe ainda ressaltar que subordinar as manifestações culturais e as tradições populares aos interesses patronais contraria os princípios de valorização e de respeito às culturas locais. A antecipação dessas datas, visando apenas a conveniência econômica, desconsidera a profundidade e a importância dessas manifestações, prejudicando a preservação das tradições culturais. É imperativo que o Legislativo proteja o direito dos cidadãos de celebrar suas datas comemorativas no momento apropriado, fortalecendo assim o respeito e a valorização das nossas ricas heranças culturais. Por fim, vale lembrar que o Brasil já viveu experiência semelhante no que diz respeito à comemoração de feriados. Sobre esse tema, versava a Lei 7.320, de 11 de junho de 1985, que determinava a antecipação das comemorações de feriados para as segundas-feiras, com exceção daqueles que ocorressem em 1º de janeiro, 7 de setembro, 25 de dezembro e Sexta-feira Santa. Posteriormente, em 86, acrescentou-se a exceção dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, que também deveria ser comemorado na própria data. Mais uma vez, por meio da Lei 7.765, de 11 de maio de 89, reformulou-se o texto original com acréscimo da exceção referente à comemoração do feriado de Corpus Christi. Restaram, assim, para sofrer a antecipação prevista pela lei, apenas os feriados de 21 de abril, 12 de outubro, 2 de novembro e 15 de novembro. As duas leis mencionadas foram revogadas pela Lei número 8.087, de 29 de outubro de 90. Esse curto período de vigência da legislação, que fixou a comemoração dos feriados nas segundas-feiras, sinaliza que, ao menos naquela época, a medida não foi reconhecida como legítima pelos brasileiros. Assim, diante do exposto, somos respeitosamente pela rejeição dos PLs 3797 de 2019 e de seus apensados 6.708 de 2016, 1.414 de 2020, 1.427 de 2020, 1.464 de 2020, 1.813 de 2020, 2.502 de 2020, 3.675 de 2020, 5.119 de 2020 e 986 de 2020 e PL 1.652 de 2021. Sala das Comissões, deputado Tarcísio Mota, relator. É esse o relatório, senhora presidente. Obrigado, deputado Tarcísio. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Tarcísio Mota pela rejeição do projeto original, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer, deputado Tarcísio. Eu o cumprimento, porque depois da votação eu posso falar, tem absoluta razão o seu parecer, eu concordo integralmente. Podia falar da escala 6x1. Vamos lá. Item 7 da pauta, do Senado Federal também, do senador Randolfo Rodrigues, que escreve o nome de Francisco Xavier da Veiga Cabral no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Relator, deputado Tarcísio Mota, parecer pela aprovação. Peço também permissão para ir direto ao voto. O projeto de lei número 687, de 2022, pretende inscrever no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome de Francisco Xavier da Veiga Cabral, também conhecido por Veiga Cabral ou Cabralzinho. Instituído pela Lei número 11.597, de 2007, o denominado livro de Heróis e Heroínas da Pátria está localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves e destina-se ao registro perpétuo do nome de brasileiros e brasileiras ou de grupos de brasileiros que tenham oferecido vida à pátria para sua defesa e construção com excepcional dedicação e heroísmo.
O ilustre senador Randolfo Rodrigues, autor da iniciativa, destacou a importância da preservação da memória coletiva e da valorização daqueles que contribuíram para a história nacional. Nesse sentido, o mérito da proposição é inegável. Veiga Cabral é uma figura emblemática no Amapá, destacando a contribuição na luta e na resistência local no processo de formação do Brasil. Como ressalta o autor, Veiga Cabral teve um papel importante na luta contra os franceses, tornando-se um de seus líderes. Fez parte do triunvirato e foi nomeado comandante do Exército Brasileiro e condecorado na capital federal por seu trabalho pela pátria, com direito a honrarias por onde passava sua comitiva, que se torna herói nacional depois de luta do contestado do Cabo Norte, atual estado do Amapá, contra os franceses, que tinham muito interesse na região, principalmente por causa do ouro ali encontrado. O reconhecimento de personalidades que inspiram valores com coragem e resistência impacta as novas gerações, incentivando a participação política nas lutas sociais e promovendo um senso de responsabilidade e pertencimento. Por fim, considerando que o homenageado veio a falecer no ano de 1905, ou seja, há bem mais de 10 anos, a proposição de análise atende ao requisito enunciado no artigo 2º da Lei 11.597, de 29 de 2007. A distinção será prestada mediante edição de lei decorridos 10 anos da morte ou da presunção de morte do homenageado. Em resumo, o nome do homenageado atende aos critérios estabelecidos, bem como observa a recomendação aos relatores presentes na súmula número 1 de 2024 da Comissão de Cultura. Tendo visto exposto o voto pela aprovação do projeto de lei número 687/2022. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, declaro encerrada a discussão. Em votação, quem aprova o parecer permaneça como se encontra. Aprovado. Parabéns, deputado Tarcísio, ao senador Randolfo Rodrigues. Item 14, projeto de lei número 2461 de 2023, do professor Paulo Fernando, que inscreve o nome de Orlando Alvarenga no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Deputado Tarcísio Mota, relator. Vou também direto ao voto, senhora presidente. Como recorda o nobre autor, da noite de 23 de maio de 32, durante manifestação de protesto contra o governo provisório de Vargas, que se estendia por 2 anos sem que funcionasse o Congresso Nacional e sem uma nova Constituição, foram mortos 4 jovens, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. O episódio foi um dos catalisadores para a deflagração, em 9 de julho, da Revolução Constitucionalista de São Paulo, de 1932. Esses jovens se tornaram mártires do movimento contra Vargas, identificado a sigla MMDC, composta pela inicial dos nomes de cada um deles. Naquela mesma ocasião, destaca o autor, houve mais uma vítima fatal, Orlando de Oliveira Alvarenga, que foi gravemente ferido por um tiro de fuzil e veio a falecer no hospital em 12 de agosto de 1932, após 81 dias de internação. A Lei nº 12.430, de 20 de junho de 2011, inscreveu os nomes de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo no livro de Heróis da Pátria. Em 2002, por meio do decreto 46.718, o governo do Estado de São Paulo criou a colar Cruz do Alvarenga e dos Heróis Anônimos, para homenagear o estudante e outros heróis. Em 13 de janeiro de 2004, a Lei Estadual 11.658 instituiu o Dia dos Heróis MMDCA, em São Paulo, a ser comemorado anualmente no dia 23 de maio, em memória e homenagem àqueles jovens mortos, incorporando a inicial de Alvarenga, as demais na emblemática sigla. Nada mais justo, portanto, que seja também este jovem mártir reconhecido como herói da pátria ao lado dos seus companheiros. Diante do exposto, o voto é favorável ao projeto de lei número 2.461/2023, senhora presidente. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Tarcísio Mota permaneçam como se encontram. Você levantou aí. Eu posso considerar voto contra? Eu? Aprovado o parecer. Item 16. Projeto de lei 4962 de 2023, da senhora Lídice da Mata, que reconhece a tradição e as expressões relacionadas ao trio elétrico como manifestação da cultura nacional. Relator, deputado Tarcísio Mota, pela aprovação, tem a palavra. Vou também direto ao voto. Na década de 40, Dodô e Osmar lançaram o pau elétrico, o primeiro instrumento eletrificado que não provocava microfonia. Daí nasceu a dupla elétrica e o trio elétrico surgiu quando a ele se juntou Temístocles Aragão, passando a compor o trio de artistas que se exibia num carro, num Ford 1929, e cujas baterias se ligavam a caixas de som.
A expressão trio elétrico logo passou a denominar o próprio equipamento, o carro de som, o trio. A justificativa da proposição registra ainda que nos anos 60, já após a retirada, dos pioneiros Dodô e Osmar. Em 1952, quando a empresa de refrigerantes Fratelli Vita disponibilizou um caminhão para a apresentação dos músicos, o trio elétrico assumiu o formato que mantém até os dias atuais. Com o passar dos anos, o trio elétrico tornou-se cada vez mais sofisticado e outros conjuntos começaram a adotar a ideia. O compositor Moraes Moreira deu contribuição fundamental ao desenvolvimento das músicas ao dar ao frevo, em sua versão cantada e não mais apenas instrumental, o que é pernambucano passou a ter aquele sotaque baiano. Em homenagem ao grupo pioneiro, Caetano Veloso compôs Atrás do Trio Elétrico, com o famoso verso inicial: Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Esse frevo baiano integraria mais tarde LP muitos carnavais, com músicas ao estilo das tocadas no trio elétrico, como entre outras, Chuva, Suor e Cerveja e Um Frevo Novo. Assim, não restam dúvidas de que a tradição e as expressões relacionadas ao trio elétrico constituem manifestação da cultura nacional. O trio elétrico é do povo, como o céu é do avião, ou do condor. Diante do exposto, o voto é favorável ao projeto de lei número 4.962, de 2023. Obrigada, deputada. Estando a autora presente, claro, por favor, dou a palavra à autora. Rapidamente, senhora presidente, apenas para agradecer a relatoria do deputado Tarcísio Mota, que fez com brilhantismo, mas dizer que, infelizmente, Dodô e Osmar não tiveram a ideia de patentear o trio elétrico, e hoje você vê esse formato em diversos países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Recentemente vi uma manifestação de algo que foi uma invenção de um engenheiro, que era Osmar, um engenheiro que construiu e elétrico e que participou de diversos projetos de engenharia na Bahia e que era também músico, e Dodô, que era o seu parceiro músico. E daí, em cima de um pequeno carro, vai se tornando uma forma de manifestação popular do carnaval de rua da Bahia, que passa a ter no trio elétrico a figura central da organização do carnaval. E, mais tarde, com a Fratelli Vita, que alguém ouve assim dizer, a Fratelli Vita era uma fábrica de Guaraná. A Guaraná Fratelli Vita, sempre, sempre Guaraná, que era a música, o slogan, o jingle da Fratelli Vita, que chegava a todos os cantos da Bahia, né? O Guaraná, que é do Amazonas, da floresta amazônica, vem na Bahia receber esse apoio da fábrica Fratelli Vita, que também fabricava as garrafas e passou a fabricar o cristal na Bahia. Era uma fábrica belíssima, sua sede ainda existe hoje, um barracão muito bonito e com outro uso, lá na Cidade Baixa, para Vossa Excelência, que conhece muito bem a cidade de Salvador, já andou pelo seu carnaval e já andou também por todas as suas regiões, o Bonfim, que se dá lá na Cidade Baixa, que passa por onde a Fratelli Vita estava, e depois se desenvolveu toda a música baiana a partir dos anos 60, com todas as manifestações de cultura baiana e adotada também por outros ritmos. Então, os blocos afro passam a usar o trio elétrico, que surge, no primeiro momento, assustando até eles com essa iniciativa, que eram blocos que saíam com a percussão embaixo, na rua, e todas as outras formas de manifestação e linguagens do Carnaval da Bahia passam a se organizar em torno dos trio elétricos, que vão ficando cada vez maiores. Digo isso na minha terra, não era Jacobina, mas em Alagoinhas tinha um famoso trio elétrico que era feito lá e alugado pelo Carnaval de Salvador, que era o Valnei Joyce, o nome do dono daquele fabricante do trio. E depois o frevo, não é, que ganha essa força total com o trio elétrico, e aqui já foi destacado Moraes Moreira, Caetano Veloso, mesmo Gilberto Gil, que transformam a linguagem que era
quase que só tocada do frevo, para muitas belas e lindas músicas que encantaram o Brasil inteiro e não só o Carnaval da Bahia. Tanto viva o trio elétrico, como essa grande manifestação baiana da cultura brasileira. Obrigada, deputada Lídice. Um belo projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos a voto. Os deputados e deputadas que aprovam o parecer do deputado Tarcísio, projeto da deputada Lídice, permaneça como se encontra. Aprovado. Quero fazer uma sugestão, deputada Mauri, que foi nosso deputado também da Bahia, da próxima vez traga um fundo musical de Dodô Osmar para a gente votar essas coisas. Que aí isso aqui vira um grande carnaval também. Mas, deputada Jandira, pedindo uma comunicação e um convite à bancada, à nossa comissão, no próximo dia 27 de novembro, nós vamos ter aqui a audiência pública para discutir o Dia Nacional da Música, da Axé Music, e eles que, vêm? portanto... Então, vamos ver Daniela aqui presente, Daniela Mercury e diversos outros artistas relacionados com o trio elétrico também, porque tudo isso, aconteceu em cima do trio elétrico. Vamos botar uns instrumentos aqui para essa audiência virar uma grande festa. Sim. Tem ainda 2 projetos, deputado Tarcísio. Item 17, projeto 5268 de 2023, do professor Paulo Fernando. Paulo Fernando hoje aqui vai aprovar 3 projetos, que declara Ana Justina Ferreira Neri patrona da enfermagem no Brasil. Deputado Tarcísio. Ou também direto ao voto. A proposta que analisamos, de autoria do deputado professor Paulo Fernando, pretende homenagear Ana Justina Ferreira Neri, mais conhecida como Ana Neri, concedendo-lhe o título de patrona da enfermagem no Brasil. A lei número 12.458 de 2007, que estabelece critérios mínimos para a outorga do título de patrona ou patrona, determina no inciso 3 de seu artigo 1º que seu referido título outorgado por lei destina-se à pessoa escolhida como figura tutelar de ramo do conhecimento das artes, das letras ou da ciência. O parágrafo único do mesmo dispositivo fixa que o patrono de determinada categoria será escolhido entre os brasileiros mortos há pelo menos 10 anos, que tenham demonstrado especial dedicação ou se distinguido por excepcional contribuição ao segmento para o qual sua atuação servirá de paradigma. A lei esclarece ainda, em seu artigo 3º, que o título tem valor exclusivamente simbólico, não implicando benefício material de qualquer natureza ao homenageado ou seus sucessores. A proposição em exame está em plena conformidade com a legislação vigente, devendo ser o patrono aquele cuja excepcional atuação serve de paradigma e inspiração a seus pares. A homenagem cívica proposta é meritória e oportuna, porquanto a atuação de Ana Neri durante a Guerra do Paraguai é exemplo para todo o país, sendo desde então reconhecida sistematicamente e com razão. Nascida em Vila da Cachoeira do Paraguaçu, na Bahia, de deputada Lídice da Mata, mais uma baiana. Deputado Tarcísio, na cidade onde eu nasci. Na cidade você nasceu? Olha. No ano de 1814, Ana Justina Ferreira se casou aos 23 anos de idade com o capitão de fragata de marinha Antônio Isidro Neri, do qual adotou o sobrenome. Com a deflagração da guerra em 1865, os filhos de Ana Neri foram convocados ao serviço militar. Inconformada com o distanciamento dos 3 filhos, ela escreve ao presidente da província da Bahia, o conselheiro Manuel Pinho de Souza Dantas, oferecendo seus serviços como voluntária para cuidar dos feridos em batalhas. Uma vez acatada a sua solicitação, Ana viajou até o Rio Grande do Sul, onde aprendeu com as irmãs de caridade da Irmandade de São Vicente de Paula noções básicas de enfermagem, tornando-se a primeira mulher enfermeira do Brasil. Apesar da falta de condições, pouca higiene, falta de materiais e excesso de doentes, Ana Neri se destacou por sua dedicação ao trabalho como enfermeira em todos os hospitais por onde passou. Em Assunção, capital do Paraguai, durante cerco das tropas brasileiras, montou uma enfermaria modelo. Com o fim do embate em 1870, Ana Neri retorna ao Brasil, trazendo consigo 3 órfãos de guerra. Conforme nos informa o autor da iniciativa, após a guerra, Ana Neri retornou à sua cidade natal, onde foi homenageada pelo governo imperial com a medalha geral de campanha e a medalha humanitária de primeira classe. Ela faleceu no Rio de Janeiro aos 65 anos, em 20 de maio de 1880. Em sua homenagem, a primeira escola oficial brasileira de enfermagem de alto padrão foi denominada Ana Neri em 1923. Além disso, em 2009, Ana Justina Ferreira Neri tornou-se a primeira mulher a entrar para o livro dos heróis e das heroínas da pátria.
Concordamos ainda com a justificação do projeto de lei que a vida e as realizações de Ana Nery são um testemunho do seu compromisso com o cuidado com os outros e do seu papel pioneiro na enfermagem. Sua dedicação à profissão e ao serviço público estabeleceu um precedente para as futuras gerações de enfermeiros no Brasil. Julgamos, portanto, justo e oportuno reconhecer oficialmente o simbolismo de Ana Justina Ferreira Nery, concedendo-lhe o título de patrona da enfermagem no Brasil. Afinal, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. Somos, então, por todas as razões expostas, favoráveis ao projeto de lei número 5.268 de 2023. Em discussão. Só para registrar também, deputada, a importância desse projeto. Ana Nery já é considerada essa grande referência da enfermagem brasileira. É uma heroína, de fato, mas nascida em Cachoeira, que é uma cidade também reconhecida pelo Dom Pedro I como uma cidade heróica, e é assim instituída e reconhecida nos livros de história brasileira. É a cidade onde surge a guerra, onde se inicia a guerra de consolidação da independência do Brasil na Bahia. E em todo o Nordeste essa guerra se espalha para defender a parte do Brasil que não seguiu em 7 de setembro o famoso grito da independência de Dom Pedro I. Em Cachoeira se inicia essa guerra, que vem a ser vitoriosa um ano depois, em 2 de julho de 1823, pondo para fora as tropas portuguesas do nosso país. Portanto, Ana Nery é heróica e a cidade de Cachoeira, a minha querida terra natal, é também heróica, e por iniciativa do governador Jacques Wagner, inspirado num projeto da minha autoria, ela todos os anos, recebe o título de capital da Bahia em 25 de junho, quando se iniciou a guerra. Bem, deputada Lídice, imagino que esse projeto seja uma homenagem à enfermagem brasileira no seu conjunto, né? Muito importante. Em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos para a votação. Quem aprova o parecer, permaneça como se encontra. Aprovado. E viva a Ana Nery. Viva a Ana Nery. Muito bem. Viva a enfermagem. Seu último relatório do dia, deputado Tarcísio, cumprindo aí o compromisso com a sua demanda. Projeto de lei número 5857 de 2023, também do deputado professor Paulo Fernando, que inscreve o nome de Joaquim Serra no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Vou direto ao voto. O projeto de lei número 5.857 de 2023, de autoria do deputado professor Paulo Fernando, propõe inscrever o nome de Joaquim Serra no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria e da Liberdade. Joaquim Maria Serra Sobrinho destacou-se no jornalismo, na política e no teatro, onde sua paixão pela dramaturgia resultou na escrita e produção de diversas peças. Seu trabalho no teatro demonstrava sua habilidade em comunicar ideias complexas de forma acessível, utilizando a arte para promover discussões sociais e políticas relevantes à época. Além de suas atividades públicas, Joaquim Serra era profundamente dedicado à educação. Ele acreditava no poder transformador do conhecimento e trabalhou arduamente para melhorar o sistema educacional em sua região. Como professor no Liceu Maranhense, ele ia além das suas aulas formais, organizando debates e palestras para estimular o pensamento crítico dos alunos, preparando-os para serem cidadãos conscientes e atuantes. No âmbito pessoal, Joaquim Serra era admirado por sua integridade e compromisso com os princípios que defendia. Sua residência no Rio de Janeiro tornou-se o ponto de encontro para intelectuais e ativistas, onde se discutiam ideias progressistas e se planejava o futuro do país. Seu legado perdura nas instituições que ajudou a fundar e na memória daqueles que lutaram ao seu lado pela abolição da escravatura e pela construção de um Brasil mais justo e igualitário. Joaquim Maria Serra Sobrinho é o patrono da cadeira número 21 da Academia Brasileira de Letras, nascido em São Luís do Maranhão em 20 de julho de 1838 e falecido no Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1888. Ele foi jornalista, poeta, professor de gramática e literatura no Liceu Maranhense, deputado provincial, secretário de governo da província da Paraíba e deputado-geral pelo Maranhão.
Em 1868, estabeleceu-se no Rio de Janeiro, onde se destacou como reconhecido intelectual abolicionista. Desde jovem, Joaquim Serra atuou no jornalismo e na poesia, publicando seus primeiros textos no Publicador Maranhense. Em 1862, fundou o jornal Coalizão, defendendo o Partido Liberal, e posteriormente editou o hebdomadário Ordem e Progresso. Em 1867, criou o Semanário Maranhense. Apresentado à corte por Machado de Assis em 1864, uma vez domiciliado no Rio de Janeiro em 1868, fez parte das redações da Reforma, da Gazeta de Notícias, da Folha Nova e de O País. Joaquim Nabuco e André Rebouças reconheceram sua significativa contribuição para a abolição da escravatura, destacando sua seriedade, persistência e heroísmo na luta abolicionista. Após sua morte, Machado de Assis exaltou Joaquim Serra como um combatente dedicado e devotado à causa abolicionista. Portanto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei, inscrevendo no livro de Heróis e Heroínas da Pátria o nome desse admirável combatente pela causa da abolição da escravatura em nosso país. Diante do inegável mérito cultural dessa homenagem, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 5.857 de 2023. Em discussão, o parecer? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Esse não era baiano. Deputados e deputados que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns ao deputado Tarcísio pelos 6 relatórios. E muito Todos obrigado, aprovados. muito obrigado. Pelo fim da escala 6x1, mas aprovando 6 relatórios em um dia. Muito obrigado aos demais membros que ajudaram aí na coisa. Obrigado, deputado Tarcísio. Seguindo a ordem aqui agora da pauta, antes do relatório do deputado Douglas, que é o que vem a seguir, o deputado Marcelo Crivella fez um relatório que já foi lido, que estaria agora em discussão. Por isso, a presença dele aqui não é determinante da votação do projeto. Eu pergunto, é um projeto que veio do Senado Federal, sobre o projeto Rondon, declarando como bem imaterial do patrimônio cultural brasileiro, e o deputado Marcelo Crivella relata pela rejeição. Queria ver se alguém quer discutir o relatório do deputado Marcelo Crivella. Não havendo quem queira discutir, vou botar em votação o projeto. Em votação, o parecer do deputado Marcelo Crivella. Os deputados que aprovam o parecer do deputado Marcelo Crivella permaneçam como se encontram. Aprovado. Agora o item 6, projeto de lei número 1572 de 2021, do Senado Federal, do senador Zequinha Marinho, que institui o Dia Nacional do Motociclista Profissional. Relator, deputado Douglas Viegas, a quem eu dou a palavra. Muito obrigado, presidente. Eu peço licença para ir direto ao voto. A propositura ora analisada está em consonância com a súmula de recomendações número 1 desta Comissão de Cultura e encontra respaldo para sua aprovação na Lei número 12.345 de 2010, que fixa critérios para a instituição de datas comemorativas. Isto porque, conforme se analisou a sua tramitação dentro do Congresso Nacional, no dia 17 de abril deste ano, a Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal realizou audiência pública para tratar da matéria. Ressalta-se que a reunião também ocorreu de forma interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania da internet. A audiência foi realizada com a participação de representantes da sociedade civil e grupos de interesse, entre os quais representantes do Ministério da Saúde, da Associação dos Motofretistas Autônomos do Distrito Federal, a AMAI, do Sindicato dos Trabalhadores e Entregadores, Empregados e Autônomos de Moto e Bicicleta por Aplicativo do Estado de Pernambuco e da Federação Nacional dos Trabalhadores Motociclistas Profissionais e Autônomos, FENAMOTO. Neste sentido, cumpre destacar que os profissionais de transporte que utilizam motocicletas como instrumento de trabalho, como, por exemplo, os motoboys, mototaxistas, motofrentistas e motovigias, desempenham um papel crucial na dinâmica urbana, oferecendo agilidade e eficiência em serviços que atendam tanto a pessoas quanto a empresas. Esses profissionais compartilham desafios comuns, como a necessidade de enfrentar o trânsito intenso, lidar com as intempéries e, em alguns casos, garantir sua própria segurança em ambientes de risco.
A valorização de seu trabalho é essencial, uma vez que eles garantem a continuidade do fluxo econômico e social nas cidades. Reconhecer e respeitar o papel desses trabalhadores é fundamental para criarmos um ambiente de trabalho mais seguro e digno, garantindo a continuidade e a melhoria desses serviços, que tanto beneficiam a nossa sociedade. O autor aponta como marco da temática, para justificativa da data escolhida, a edição da Lei nº 12.099, de 29 de julho de 2009, que veio regulamentar o exercício das atividades dos profissionais em transporte com o uso de motocicletas. Assim, a criação do Dia Nacional do Motociclista Profissional representa um passo importante para o reconhecimento da relevância desses trabalhadores na sociedade moderna. Além de valorizar a profissão, a data pode contribuir para a promoção da segurança no trânsito, práticas sustentáveis e formação profissional, beneficiando tanto os motociclistas quanto a comunidade como um todo. É uma oportunidade de unir esforços em prol de um futuro mais seguro e respeitoso para todos os cidadãos. Por todo o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 1572 de 2021. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Douglas. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, discussão encerrada. Deputadas e deputados que aprovam o parecer do deputado Douglas Viegas, permaneçam como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Douglas, pelo seu parecer. Eu vou agora, independente de ordem, avançar, quer dizer, na ordem, mas com os relatores presentes. Tá certo? Porque existem dois relatores que voltarão, que é o deputado Marcelo Queiroz e o defensor Estélio Denner, mas que não estão nesse momento aqui. Então, eu vou adiantando com quem está presente. Item 10... Saiu, Alfredinho? Saiu. Então, vou começar por outro aqui. Item 12, você tem também. Item 12, deputado Raimundo Santos, é o relator. Projeto de lei 2452 de 2021, do senhor Olival Marques, que constitui a COMIEADEPA. Nossa, mãe, difícil essa sigla, hein? Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Pará. E os eventos e manifestações culturais e religiosas a ela relacionadas como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Brasil. Relator, deputado Raimundo Santos. Por equidade, presidente, vou direto ao voto. Os eventos e manifestações culturais realizados pela COMIEADEPA, Convenção Interestadual de Ministros e Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Pará, instituição centenária que completou 100 anos em 18 de agosto de 2021, certamente se enquadram na definição trazida pela Carta Magna sobre os bens de natureza material e imaterial. Vale pontificar que, seguindo o mandamento de amor ao próximo, sob a liderança do pastor Gilberto Marques de Souza, foi instituída a Associação Amazônica Evangélica AME, como um braço cultural e social da COMIEADEPA, que possibilitou a habitual realização de eventos culturais e a construção do Hospital Galileu no Pará. Além disso, dentre tantas outras marcantes atuações em favor da população, a COMIEADEPA inaugurou um trabalho pioneiro entre povos indígenas, mostrando-se uma instituição que, além de promover a propagação da fé, tem como vocação e missão as ações de solidariedade e cidadania nas esferas de assistência social, jurídica, odontológica, médica, hospitalar, disseminando, ademais, em caráter inclusivo, a cultura literária e musical. Sublime-se, ademais, que tive a honra, enquanto deputado estadual, de ter sido autor do projeto que foi editado como a Lei nº 9294, de 2021, que declara a COMIEADEPA e as suas manifestações culturais e religiosas como patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará. Em termos formais, no entanto, e seguindo a súmula número 1/2023, de recomendação aos relatores desta comissão, entendo que não é de competência legislativa a iniciativa de leis
que venham determinar se um determinado bem deve ser considerado patrimônio cultural brasileiro. Trata-se de prerrogativa do órgão do Poder Executivo responsável pela implementação da política de preservação patrimonial, no caso o IPHAN. Assim, proponho substitutivo ao presente projeto para que, em vez de patrimônio, se refira exclusivamente às manifestações culturais. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 2452, de 2021, de autoria do deputado Orival Marques, na forma do substitutivo anexado. Lido o parecer, lido o voto, senhora presidente, deputada Lidice da Mata agora. Muito obrigada, senhor relator. Passo à discussão. Encerrada a discussão, em votação, o parecer. Aqueles e aquelas que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado, por absoluta unanimidade. Voltando ao item 10 da pauta, o projeto de lei de número 10.124, de 2018, do senhor Paulo Pimenta, que confere ao município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Ovinocultura. Relator, a deputada Juliana Cardoso, relator ad hoc, o deputado Alfredinho. Tem que desligar. Oi, agora foi. Ô, senhora presidenta, vamos direto para o relatório. Bom, projeto de lei número 10.124/2018, de autoria do deputado Paulo Pimenta, visa conferir ao município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Ovinocultura. Conforme despacho do dia 11/5/2018, a matéria foi distribuída à Comissão de Cultura para análise de mérito. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que se manifestará quanto à constitucionalidade e juridicidade da proposta. Ao ser recebida por essa comissão, a relatoria da matéria foi inicialmente designada a deputada Maria do Rosário, que, em 3/6/22, apresentou parecer pela aprovação do projeto. O parecer, no entanto, não foi apreciado. Em 14/8/24, recebi a honrosa tarefa de relatar. Ao fim do prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao projeto do âmbito desta comissão. A apreciação da comissão é conclusiva pelas comissões, conforme disposto no artigo 24, inciso 2, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Bom, eu falei que ia direto o voto, mas terminei lendo aqui. Mas vamos direto ao voto. Bom, projeto de lei número 10.124/2018, de autoria do deputado Paulo Pimenta, pretende conferir ao município de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional da Ovinocultura. Em primeiro lugar, cumpre-se reconhecer o mérito da matéria. Não há dúvidas que o município se sobressai pela produção de lã, carne de cordeiro no país, resultante de uma atuação de destaque do ramo da ovinocultura e do volume de qualidade do seu rebanho, conforme atesta essa edição de 23 da pesquisa da Pecuária Municipal realizada pelo IBGE, Santana de Livramento, que conta com 338 mil animais do tipo, sendo também o primeiro colocado na lista dos municípios com maior quantidade de ovinos tosquiados no Brasil.
Além disso, conforme pontuado já pela nobre deputada Maria do Rosário, em que me antecedeu na relatoria da matéria, o município promove diversas feiras e eventos culturais relacionados a atividades, e que mobiliza toda a comunidade do entorno. Entre elas estão a Onivoarte, anteriormente conhecida como Festival Vino e Vinho. Existe há 30 anos a exposição de Feira de Ovinos de Verão, que já realizou mais de 40 edições. Que pese esses fatores, a Lei número 14.959, de 4 de setembro de 24, estabeleceu critérios mínimos para a outorga do título de capital nacional, dispondo em seu artigo 7º que não é permitido ao município ostentar simultaneamente mais de 2 títulos de capital nacional. Nesse sentido, é fundamental pontuar que a Lei número 14.570, de 5 de maio de 23, oriunda de outro projeto iniciado nesta Casa Legislativa, conferiu ao município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul, que ora analisamos o título de capital nacional da ovelha, justamente por reconhecer o seu destaque excepcional neste ramo econômico e cultural, conforme apresentado anteriormente. Diante do exposto, embora oportuno no seu mérito, entendemos que o objetivo principal do PL em exame foi complementado pela Lei número 14.570, de 5 de maio de 2023, considerando ainda a vetação imposta pelo artigo 7 da Lei número 14.959, de 4 de outubro de 24. Votamos respeitosamente pela rejeição do projeto de lei número 10.124, de 2018, senhor presidente. Obrigada, deputado Alfredinho, por ter lido o relatório da deputada Juliana Cardoso. Em discussão, o parecer. Esse é o outro, né? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os deputados e deputadas que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, deputado. Vou agora puxar o item 26, projeto de lei número 2586, de 2024, do senhor Felipe Carreira, que reconhece o Festival de Inverno de Garanhuns, que se realiza anualmente na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, como manifestação da cultura nacional. Relatora, a deputada Lídice da Mata, pela aprovação. Com a palavra, deputada. Senhora presidente e presidenta e demais deputados e deputadas, o projeto que vou relatar diretamente no voto diz respeito ao Festival de Inverno de Garanhuns, que é um dos maiores eventos culturais do Brasil, realizado anualmente no município de Garanhuns, localizado no agreste pernambucano, durante o mês de julho. Iniciado em 1991, de acordo com o site oficial do evento, o festival se destaca por sua diversidade artística, com apresentações de músicas, dança, teatro, cinema, circo e muito mais. Ali informa-se ainda que em 2022, durante a 30ª edição do FIG, a festa atraiu 1,4 milhão de pessoas e movimentou 24 milhões de reais. A 32ª edição foi realizada entre 11 e 28 de julho de 2024, com mais de 20 polos culturais espalhados pela cidade, e continua sendo o maior festival multicultural da América Latina. O município de Garanhuns, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, anualmente divulga edital público, abrindo inscrições para a seleção de propostas que deverão compor a programação cultural do Festival de Inverno de Garanhuns. O deputado Felipe Carreiras defende seu projeto de lei, que o FIG é um tesouro cultural do Brasil, e acrescenta: o evento tem papel importante na promoção da cultura e no estímulo à produção artística local, contribuindo para o fortalecimento da identidade cultural da região. É uma oportunidade única para os participantes e visitantes vivenciarem rica experiência cultural em um ambiente festivo e inspirador. Por intermédio de suas diversas manifestações artísticas e culturais, o Festival de Inverno de Garanhuns se destaca como um dos eventos mais significativos no calendário cultural do Estado de Pernambuco e do Brasil como um todo. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 2586, de 24. Obrigado, deputada Lídice. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Deputados e deputados que aprovam o parecer da deputada Lídice da Mata, permaneça como se encontra. Aprovado. Deputado, eu pulei um item, que foi o 13, que também o deputado Alfredinho vai fazer a leitura e ele precisa sair. Então, eu vou voltar ao item 13, depois Vossa Excelência lê o seu último relatório do dia. Item 13, projeto de lei 960/2022, do senhor Fábio Trade, que altera a lei 662, de 6 de abril de 49, que declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro, para incluir o dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, como feriado nacional. O relatório é da deputada Juliana Cardoso, mas será lido pelo relator ad hoc, deputado Alfredinho. Com a palavra. Senhora Presidenta, vamos direto ao voto da relatora. Projeto de lei número 9.960. Bom, aqui vai ser publicado, tá. Parte já foi publicado no Diário da Câmara, vamos direto aqui o voto. Bom, projeto de lei 960 de 2022 do senhor deputado Fábio Trade, altera a lei número 662 de 6 de abril de 1949, que declara feriados nacionais os dias 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro, 25 de dezembro, para incluir o dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, como feriado nacional. A iniciativa é também um avanço para a preservação da memória e para o respeito da identidade indígena. Antigamente, o dia 19 de abril era denominado Dia do Índio. Essa terminologia, considerada pejorativa pelos nossos povos originais, foi oficialmente estabelecida por meio do Decreto-Lei número 5.540, de 2 de junho de 1943, segundo o qual era considerado o Dia do Índio a data 19 de abril. Artigo 1, onde está o... Aqui, né? Bom, diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei número 960, de 2022, com a emenda da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários Tradicionais. Sala das Comissões, 12 de setembro de 2024. Obrigado, deputado Alfredinho. Em discussão. Encerrada a discussão, deputados e deputados, a votação agora. Quem aprova, permaneça como se encontra. Aprovado. Mais um feriado nacional. É isso aí. Boa. Eu vou ao último relatório da deputada Lídice, depois ao deputado Raimundo, aí em seguida eu passo para os relatores. É o item 27, deputado. Só uma informação, não sei, um pedido de informação. Quando ele leu o projeto, ele se refere a alguns feriados nacionais? Não, ele só inclui um. Mas não está incluído nessa referência o 20 de novembro. É porque o projeto é anterior à aprovação da lei. Tá certo. O 20 de novembro era feriado em algumas cidades, em alguns virou estados, nacional depois. É. Quando ele fez o projeto, ainda não tinha. Tá certo. Pela data. Muito obrigada. Item 27, projeto de lei 2587 de 2024, do senhor Felipe Carreiras, que reconhece o Encantos do Natal, que se realiza anualmente na cidade de Garanhuns, no estado de Pernambuco, como manifestação da cultura nacional. Relatora a deputada Lídice da Mata. Senhora Presidenta, conforme o autor da proposição, destaca 2 décadas de edições, o Encanto do Natal de Garanhuns tem movimentado o agreste pernambucano com grande expressão de fé e cultura local. De acordo com os dados turísticos disponíveis relativos à última edição do evento, mais de 1.200.000 pessoas passaram na cidade durante 60 dias do evento, gerando movimentação econômica, renda e mais emprego em Garanhuns. Programação artística e cultural de festividade inclui desfiles natalinos, cantata ao vivo, apresentações musicais, contações de história e outras atividades, bem como vários pontos de decoração, o que evidencia o mérito cultural da proposição. Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação. Aqui está a luz acendendo da ordem do dia, mas
quando eu confiro aqui com as assessorias, diz que ainda não começou a ordem do dia. Alguém pode conferir, senão a gente não pode votar. Começou. Infoleg está informando. Então, nós não podemos votar mais nada. Mas então, suspende, mas fica já com o relatório lido. Fica o relatório lido. Depois é só votar, tá bem? Então tá, gente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Antes, porém, convocando a próxima para o dia... Qual dia tem audiência pública? Tem uma audiência pública, o dia da regularização fundiária. Amanhã, não é isso? Hoje ainda. Declaro encerrada a presente reunião. Toma sua cola.